Produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, direto do estúdio Vito Gianotti, entra agora no ar o programa Em Movimento. Olá, muito boa noite a você que nos assiste nesse momento. São exatamente 18h04 desta quinta-feira, 29 de agosto de 2019. Eu sou Lucas Martins e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, esse espaço para a gente discutir as principais notícias que afetam a vida dos trabalhadores. Você pode nos ajudar a realizar esse programa. Envie a sua pergunta, crítica ou sugestão que eu vou ler aqui ao vivo. É muito fácil, é só utilizar o campo dos comentários aqui no Facebook. A sua participação é fundamental para que esse programa seja mais bacana. Vamos conferir então a pauta do programa de hoje? Muito bem, então. Olha lá, vamos conversar com Alex da Silva, diretor aqui do Sindicato dos Metalúrgicos. Com ele a gente vai falar sobre o Conselho de Representantes que acontece nesse sábado. E também vamos discutir o saque do FGTS, né? Vamos sanar dúvidas, expor aqui alguns riscos também que o trabalhador que aderir a esse plano pode enfrentar. Para isso a gente conversa com o Cristiano Monteiro, que é economista do ILAESE, e também com o advogado do sindicato, Aristeu Neto. Nesse bloco, então, nós vamos ter informações sobre o Conselho de Representantes, que acontece nesse sábado, dia 31, na subsede da Zona Sul, lá nas Chácaras Reunidas. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio o diretor do sindicato e trabalhador da GM, Alex da Silva, conhecido aqui na categoria, né, como Alex Cabelo. Boa noite, Alex. Boa noite, Lucas. Alex, o Conselho de Representantes ele é muito importante, né? Ele reúne trabalhadores, diretores, ativistas para dar um rumo aí nas próximas lutas do sindicato, né? Nesse sábado, como eu disse, vai ter mais uma reunião do Conselho de Representantes e eu queria que você explicasse para a gente o que vai ser discutido nessa reunião. Não, perfeito. O Conselho de Representantes é uma das maiores instâncias do sindicato, né? Você tem acima da diretoria, tem o Conselho de Representantes e acima do Conselho de Representantes só o Congresso da categoria. Então, é um espaço onde o sindicato ele abre para que os trabalhadores da nossa categoria participem das decisões, da tomada de decisões das nossas lutas, das próximas empreitadas que o sindicato vai fazer. Nesse caso agora a gente está em campanha salarial, então já tivemos algumas reuniões com a patronal, algumas rodadas de negociação com a patronal e nesse sábado a gente vai estar informando a categoria e tirando alguns encaminhamentos dos próximos passos aí da campanha salarial. Tá certo. Então, pessoal, só para a gente saber, Alex, aqui qualquer trabalhador ou qualquer metalúrgico sócio pode comparecer, então, é isso? Sim, exatamente. Todos os metalúrgicos, metalúrgicas sócios do sindicato são conselheiros, podem participar do Conselho de Representantes e vão ter direito à fala, vão ter seu espaço de intervenção garantido. Certo. E já que o assunto é campanha salarial, né, o que você pode adiantar um pouco para a gente também, Alex? Como tem sido aí as negociações, né? A gente que vive momentos de reforma trabalhista, ataques do governo, como isso tem refletido também ali na hora de sentar na mesa com o patrão? Então, isso daí sempre a patronal ela se utiliza de todos os meios para atacar, né? E dessa vez não está sendo diferente. A gente viveu há 2 anos atrás a aprovação da reforma trabalhista, isso tem sido um dificultador muito grande para a gente, né? Inclusive para a manutenção dos nossos direitos, né? Com o fim da ultratividade da norma, isso daí está sempre colocando a gente numa defensiva, mas é isso, a gente sempre fala para os trabalhadores, onde tem luta a gente pode conseguir vitórias. Certo. Esse termo que você usou agora, Alex, que é o fim da ultratividade da norma. Você pode explicar para o pessoal que está assistindo? Porque antes, quando não se assinava uma convenção, valia a anterior, Exato. né?
Não é mais assim. Isso. Então, sempre que você tinha uma divergência, né, você não conseguia esgotar durante as negociações com relação aos novos termos do acordo de campanha salarial, né, das cláusulas sociais, e não houvesse a assinatura de uma nova convenção, a convenção anterior ela seguia valendo. Mas aí depois da reforma trabalhista, isso aí acabou. Então uma convenção, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, ela tem data para começar e data para acabar. Se a gente não faz a assinatura de um novo acordo, de uma nova convenção, os trabalhadores perdem aquele acordo e ficam regidos apenas pela CLT, que foi drasticamente destruída com a reforma, né? Mais de 100 pontos da reforma que foram alterados, tirando direitos dos trabalhadores. Então, a nossa convenção é uma arma muito importante para os trabalhadores da nossa categoria. Ela prevê, ela assegura muitos direitos que foram perdidos, inclusive, com a reforma, né, a reforma trabalhista. Mas para isso, para manter a convenção, tem que ter mobilização. Exato. Também, né, Alex? Perfeitamente. É necessário, né? E começa participando do Conselho de Representantes, então. Correto. Porque quanto mais pessoas estiverem presentes no Conselho, melhor a gente pode encaminhar as próximas lutas. E isso fortalece a nossa entidade, fortalece a nossa bancada de negociação, inclusive, porque os companheiros que vão nas negociações para discutir com a patronal, a força que eles têm está nos trabalhadores que estão dentro das fábricas. De nada adianta, você pode ter o melhor negociador do mundo. Se você não tiver uma categoria mobilizada, a patronal ela tem o peso dela, né? E o nosso peso está na coletividade, está nos trabalhadores no chão de fábrica. Por isso é fundamental que os trabalhadores tomem os espaços de discussão do sindicato, participem dos fóruns, como no caso o Conselho de Representantes, e também mantenham a mobilização dentro das fábricas, porque a gente vai precisar e muito, né? Tá certo. Alex, eu já participei de Conselho de Representantes também, né? Aqui no sindicato, claro. E eu sei que tem um momento ali durante o encontro que os trabalhadores também, eles falam sobre problemas do dia a dia das fábricas, né? Isso também é legal para os diretores conhecerem, né? Os problemas que cada trabalhador vai enfrenta já no dia a dia, né? Sim. Isso é muito importante, porque nem todas as fábricas a gente consegue ter uma representação sindical, né, internamente. E tem problemas que só o trabalhador que está ali dentro que está sentindo. Então, também é um espaço, tem um momento que o trabalhador ele pode ter o seu tempo ali, o microfone aberto para ele vir colocar a situação que está acontecendo dentro da fábrica, colocar uma reclamação, uma crítica, inclusive com relação à atuação sindical. Se tiver alguma crítica, alguma coisa, é um espaço democrático que está aberto para o trabalhador fazer as colocações que ele quer colocar, reivindicações, críticas, sugestões. É um espaço aberto aos trabalhadores. Certo, aí o sindicato sempre procurando manter, né, esse viés democrático, da democracia operária. Exato. É importante aí para o pessoal que acompanha, então. Alex, parece que vai ter depois, né, o Conselho de Representantes começa às 9h e depois às 10h tem uma Assembleia Geral, é isso? Exato. Lá mesmo, no mesmo local, lá nas Chácaras Reunidas. Qual é o tema dessa Assembleia Geral? O que vai ser discutido por lá? Então, a Assembleia Geral, como a gente, né, explicou o que seria o Conselho de Representantes, a Assembleia Geral é a instância máxima da nossa categoria. E nessa Assembleia Geral, a gente vai estar votando 2 nomes para integrar a diretoria. Recentemente, a gente teve 2 companheiros que eram diretores do sindicato que, por motivos pessoais, pediram a saída, né, da entidade. Então, a gente tem 2 vacâncias na diretoria e para que seja ocupado esses 2 lugares, é necessário que haja uma Assembleia Geral, que os trabalhadores votem para que alguém possa ocupar esses lugares. Que a gente está
vamos dizer assim, está com um buraco aí na diretoria por conta desses dois companheiros que Atualmente a diretoria tem quantos diretores? São 40 São 41 diretores. 41 para cobrir aí para cobrir uma área grande de fábrica, né? São muitas metalúrgicas. São muitas fábricas, são muitas, né? Em algumas fábricas, como no caso da General Motors, onde eu trabalho, que é uma fábrica bastante extensa, então você precisa de um número uma representação de diretores maior ali. Então é isso, a gente, né, entende, os companheiros tiveram seus motivos para sair da diretoria e tocar suas vidas, mas a gente precisa ocupar esse espaço porque está fazendo falta no dia a dia, né, para a gente, para que a gente consiga atender as demandas que estão sendo colocadas aí. Certo. Tá ok, então, Alex, a gente vai encaminhando já para o fim do nosso bloco. Gostaria de agradecer a sua participação no programa de hoje. Eu acho que ficou bem claro para quem assiste a gente, né, os motivos e a importância, né? E esperamos aí contar contigo em outros programas também para a gente continuar esse bate-papo. Eu que agradeço. Alex, antes da gente encerrar, de fato, o bloco aqui, a gente vai falar sobre futebol. Mas não é sobre o seu Flamengo, não, que ganhou ontem, né, que empatou ontem. Vamos falar sobre o futebol aqui da categoria metalúrgica, né? O torneio de futebol society, né, o campeonato dos metalúrgicos de futebol society, chegou nas quartas de final. Olha, já está terminando lá também. Agora é mata-mata, perdeu, tá fora, até restar um campeão, né? Os jogos vão acontecer nesse sábado agora, dia 31, a partir do meio-dia. No site do sindicato você vai conferir lá mais informações sobre as equipes que chegaram até essa fase e também sobre aí, né, os próximos jogos que vão ocorrer. O sábado também é de samba. Além do futebol, nós vamos ter aqui o evento Samba Democrático, que começa às 17 horas. O local é o de sempre, né? A Rua Francisco Paes, número 316, no centro aqui de São José dos Campos. Para quem participa do Bloco Acorda Peão, né, Alex? É o lugar de concentração do Acorda Peão. Pode vir que tem samba de qualidade e quem vai se apresentar nesse sábado é o grupo Tá na Cuca. As promoções continuam, é bom colocar aqui, porque eu sei que o metalúrgico gosta de cerveja e churrasco, quem não gosta, não é mesmo? Promoções continuam, 3 cervejas ou 3 espetinhos saem por apenas R$10. Então, agora a gente vai para esse rápido intervalo, na volta a gente discute a medida do governo que alterou as regras para o saque do FGTS. A gente volta já. Conecte-se às redes do sindicato. Curta nossa página no Facebook. Veja nossos vídeos no YouTube. E siga-nos no Twitter. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. As obras da nova sede estão em sua reta final. Em breve, os metalúrgicos terão uma nova casa. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os associados. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time. Fique sócio do nosso sindicato. Fala galera, beleza? Eu sou o Nilton Porangolé. Venho fazer um convite a todos vocês que estará sendo realizado nesse sábado mais um samba democrático. E a atração desse samba será o grupo Tá na Cuca. Oi, eu sou o Miro. E além desse samba de qualidade, vai ter aquela cervejinha gelada e aquele espetinho. E o endereço é Rua Francisco Paes, 316, centro de São José dos Campos, rua paralelo à da Santa Casa. Venha, traga sua família, convide seus amigos e venha curtir um samba de qualidade. Samba democrático! Vem! Muito bem, estamos de volta então com o programa Em Movimento. Nesse bloco a gente vai discutir as recentes mudanças em relação ao saque do Fundo de Garantia, o FGTS, que foram anunciadas pelo governo Bolsonaro. E aí, o trabalhador deve ou não sacar o FGTS? Quem vai responder essas perguntas para a gente e também tirar a dúvida aí do pessoal são nossos convidados.
Eu vou conversar com um economista do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE, né? O advogado, o nosso economista é o Cristiano Monteiro. Cristiano Monteiro, que vai participar via Skype, vai participar à distância aqui com a gente. Tá me ouvindo, Cristiano? Lucas, estou te ouvindo. Boa noite ao Dr. Neto e boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado, Cristiano, a gente que agradece. E aqui na bancada com a gente, eu recebo o advogado, que trabalha aqui com a gente no sindicato, já esteve aqui outras vezes também. Sim. Algumas vezes, né, Neto? Algumas vezes já. O Aristeu Neto, que vai ajudar a gente a entender essa questão aí do FGTS. Boa noite, Neto. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rodrigo, a equipe de produção do Em Movimento. Boa noite ao Cristiano, que está lá em Campinas, meu amigo. Boa noite à classe trabalhadora do Vale do Paraíba. Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema que é tão polêmico do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá certo. Eu vou pedir licença aqui ao Neto e ao Cristiano, porque a gente vai começar essa discussão vendo algumas telas para trazer as informações, né, sobre essas novas modalidades de saque que o governo liberou agora através de uma medida provisória. Vamos conferir então as telas? Tá aí, olha só, pessoal. São duas novas modalidades, na verdade. O saque imediato e também o saque aniversário. O saque rescisão já existia e a gente já conhece, mas vamos falar daqui a pouquinho também sobre ele. Vamos lá. O saque imediato, ele vai liberar R$500 de contas ativas ou inativas do FGTS, daqueles trabalhadores que foram contratados, então, com carteira assinada. Os correntistas da Caixa, eles vão ter esse dinheiro depositado automaticamente a partir de 13 de setembro, já no mês que vem. Quem não possui conta na Caixa pode sacar o dinheiro nas casas lotéricas, mas para isso é necessário que se apresente um documento com foto, um documento de identificação e o cartão cidadão. Você deve estar curioso para saber quanto, né, você tem aí de FGTS. Para acessar essa informação e descobrir ali os valores disponíveis, você pode acessar o site da Caixa, www.fgts.caixa.gov.br. Vamos seguir aqui para ver as outras modalidades. Bom, o saque aniversário. O saque aniversário, pessoal, é como se fosse uma alternativa ao saque rescisão. Ele vai permitir a retirada de parte do saldo do FGTS todo ano, sempre no mês do aniversário do trabalhador, no mês do seu aniversário. Vai ser então, vão seguir os valores de 5% a 50%, né, do que você tem lá guardado, mais uma parcela adicional. Tudo bem, podemos ver agora a tabela que a nossa equipe de produção preparou para a gente. Esses são dados da Caixa, viu, pessoal? Consta no site da Caixa. Você vê aí que de R$500 até valores acima de R$20 mil no FGTS, você vai poder retirar as alíquotas, né, de 50% a 5%, mais esses valores de parcela adicional. Muito bem, podemos passar para o saque rescisão, que é algo que a gente já conhece. O saque rescisão, pessoal, ele é destinado a todo trabalhador que foi contratado com carteira assinada, né, e que foi demitido sem justa causa. A reforma trabalhista mudou um pouco isso. Hoje é possível ter acesso ao saque rescisão mediante um acordo com a empresa. Você também tem no saque rescisão direito à multa de 40% do valor do FGTS nas demissões sem a justa causa e também o trabalhador pode ter acesso a esse fundo em outros cenários, como na aquisição, né, de próteses, caso houve perda de membro. Se você também adquiriu uma doença grave, você pode ter acesso a esse fundo também. E também
se você planeja o financiamento de imóvel. Pessoal, eu sei que você deve estar perguntando aí, a gente vai voltar, a gente vai continuar debatendo esse assunto, mas a gente se pergunta, poxa, mas e quem não quer sacar o FGTS? Bom, para aqueles que não têm a conta na Caixa, vai ser simples. É só você não ir até a lotérica e não realizar o saque. Dessa forma, o dinheiro vai retornar automaticamente para a sua conta do FGTS. Já para aqueles que têm as contas na Caixa e não querem realizar o saque, é necessário avisar o banco. O dinheiro que foi automaticamente depositado na sua conta corrente, vamos dizer assim, ele vai retornar para a conta do Fundo de Garantia. Mas para isso você precisa entrar em contato com o banco. E aí é importante que o trabalhador fique atento e não caia em golpes. É bom que você utilize somente os canais de comunicação oficial da Caixa, como, por exemplo, o site que a gente já mostrou aí, e vou pedir para Gabriela colocar de novo na tela, vai aparecer aqui embaixo para a gente, né? E também você pode baixar o aplicativo no celular ou fazer a visita, né? Visitar, conversar com o gerente da sua agência. Por que isso é importante? Porque eu já vi que tem gente recebendo mensagem no WhatsApp e querendo ali informações. Tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos começar então a problematizar essa questão, né, Neto? Vamos lá. Eu vou deixar essa pergunta aqui para o Cristiano. Cristiano, começando a conversar aqui pelo saque imediato, que libera aí para o trabalhador R$500 anualmente. O metalúrgico quer saber, essa é uma boa modalidade de saque? É bom retirar esse dinheiro? Olha, Lucas, nós do ILAESE entendemos que os trabalhadores são beneficiários dos recursos do Fundo de Garantia. Então, eles merecem ter acesso a esse recurso financeiro. Mas nós construímos recentemente uma nota técnica que coloca algumas observações críticas à medida provisória divulgada pelo governo Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. Nós ponderamos algumas questões que estão nessa medida provisória. Eu sei que o programa vai abordar vários assuntos, então no momento mais oportuno eu vou colocar essas observações críticas. Mas em relação ao saque imediato de R$500, nós entendemos que se o trabalhador tem essa necessidade, se ele precisa desse recurso nesse período, ele deve sacar esse dinheiro, ele deve ter acesso, retirar esse dinheiro. Porque a retirada dos R$500, seja da conta inativa ou da conta ativa, não vai trazer nenhuma implicação para a mudança da opção de saque de rescisão ou saque aniversário. Então, diante dessa situação, se o trabalhador tiver a necessidade, se ele entende que tem que pegar os R$500, o nosso olhar técnico é que ele deve fazer isso. Bacana, legal ter essa informação sua, Cristiano. E aqui a gente vai promover agora, né, um debate de ideias sobre essas possibilidades. Porque a minha pergunta, né, para o Neto, Cristiano, e aí você também está aberto a comentar, é o seguinte, Neto, o FGTS, né, foi criado como uma poupança obrigatória que visa atender às necessidades do trabalhador. Isso até o Cristiano defende, né, se é uma necessidade, né? Sim. No entanto, houve uma mudança de paradigma, né? Esses saques agora permitido de R$500, ele pode comprometer a função do FGTS? Eu penso, Lucas, que pode comprometer de uma forma muito séria. Vamos lembrar na origem do Fundo de Garantia que ele tinha a função de contribuir para a aquisição da casa própria. A criação do fundo se deu em 1966, já com uma crise habitacional no país muito grande, havia uma migração da população do campo para a cidade, um déficit habitacional gigantesco, e aí se criou esse mecanismo que era uma poupança forçada, compulsória, para fazer um fundo, e esse fundo financiaria o sistema financeiro de habitação, custearia o sistema financeiro de habitação. Durante muito tempo, então, o trabalhador via no saque do Fundo de Garantia essa perspectiva de dar a entrada no imóvel. Com o tempo,
esse patrimônio foi sendo roído, seja por planos econômicos, seja por uma correção insuficiente, o dinheiro foi encolhendo e, recentemente, você vê o trabalhador utilizar o fundo de garantia como um complemento do seguro-desemprego. Tão pouco é o dinheiro, quer dizer, não dá nem para sonhar em fazer um depósito para adquirir uma casa própria com aqueles parcos recursos. Eu vejo que hoje, com essa modalidade de saque, e principalmente com a modalidade de saque aniversário, se ameaça transformar o fundo numa espécie de cesta básica anual. Você faz um saque pequeno, compromete a defesa do desemprego que o saque integral fazia quando da rescisão do contrato, vai paulatinamente tirando inclusive o próprio sentido do fundo de garantia, e eu acho que é uma política que aponta, e o meu medo é esse, é para a extinção do fundo de garantia. Isso já foi dito na campanha eleitoral por vários candidatos liberais. Há uma crítica do próprio Paulo Guedes com relação a custos da folha de pagamento, e o temor é esse: você reduz a importância do fundo ao mesmo tempo que tenta liquidar com esse patrimônio do trabalhador. Vamos lembrar que agora mesmo, né, foi divulgado no dia de hoje, a intenção do governo de reduzir a multa rescisória de 40% para 30%. Só isso já significaria um ataque violentíssimo ao trabalhador que tem nessa multa parte do seu patrimônio contratual. Ou seja, tem o contrato, tem as verbas rescisórias, estão ameaçando agora desbastar as verbas rescisórias. Eu acho que a gente precisa de muita atenção com relação a esse projeto do governo. Tá certo. Cristiano, falando, o Neto chegou agora a falar aqui sobre, já entrou no assunto do saque aniversário, porque no saque aniversário parece que a coisa muda um pouco de figura, né? A gente não tem ainda todas as informações em relação ao saque aniversário, porque o governo vai soltar essas informações no 1º de outubro, né? O governo improvisa muito, né? É verdade. Mas a gente sabe que quem optar pelo saque aniversário não vai poder retirar todo o FGTS logo após a demissão. Espera-se que deva demorar ali 2 anos até você ser capaz de retirar esse fundo. Nesse caso, Cristiano, a coisa muda de figura. Como você avalia o saque aniversário agora? Que implicações ele pode causar na vida do trabalhador? Olha, Lucas, a nossa crítica, que está manifestada na nota técnica, ela se apoia em 4 pontos. A primeira observação: essa medida do Paulo Guedes, ela visa esvaziar os recursos do Fundo de Garantia. Vale lembrar, para aqueles que nos assistem, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal e o link relacionado ao Fundo de Garantia, esse fundo possui algo em torno de 500 bilhões de reais. Existe um valor significativo que é dos trabalhadores. Os trabalhadores são beneficiários. E por que nós achamos isso, que ele visa esvaziar? Acho que vale o exemplo de como os trabalhadores se posicionam na sociedade. O trabalhador tem seu emprego, a sua renda, o seu salário, ele sustenta a si próprio e a família a partir desse poder aquisitivo. Mas ele precisa também de saúde, de educação, de transporte, de saneamento, de moradia, como disse o doutor Neto. Ele precisa de direitos sociais. Então, esse fundo de garantia, esse recurso financeiro tão significativo, ele é canalizado para investimentos que atendem os direitos sociais dos trabalhadores. Volto a falar, a moradia, o saneamento, o transporte e tantos outros direitos sociais. A medida provisória do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes esvazia esses 500 bilhões e, portanto, prejudica essa perspectiva de garantia dos direitos sociais dos trabalhadores. Além disso, Lucas, nós consideramos um segundo ponto. A situação macroeconômica do país, nós sabemos disso, hoje está pautada por uma forte crise. Nós temos uma queda do crescimento muito forte, nós temos desemprego altíssimo, envolve mais de 12 milhões de pessoas, considerando só a taxa de desocupação, nós temos queda de poder aquisitivo. Então, essa situação da medida provisória, ela vai transferir os recursos do Fundo de Garantia para os trabalhadores, e o governo tenta dizer que isso fortalece o poder aquisitivo, mas note, se os trabalhadores estão num ambiente de tamanho desemprego,
A sobrevivência, ultimamente, tem dependido do endividamento bancário. Os trabalhadores estão indo ao banco, emprestar dinheiro e pagar juros muito altos, mais de 300% ao ano. Então, nós alertamos que há aqui o risco de se utilizar esse recurso do Fundo de Garantia para pagar dívida bancária. Então, vai esvaziar o recurso tão significativo dos trabalhadores para transferir esse recurso ao sistema financeiro, aos bancos. Nós deixamos esse alerta aqui porque esse risco existe na medida provisória do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. E como é que eu comprovo isso? É uma coisa que não está sendo noticiada, Lucas, doutor Neto, mas a medida provisória autoriza o que nós chamamos de mercado de crédito de recebíveis. Então, para se ter uma ideia, os trabalhadores poderão ir até o banco, realizar um empréstimo e colocar o Fundo de Garantia como garantia desse empréstimo. Esse processo, é óbvio, vai transferir os recursos do Fundo de Garantia ao sistema financeiro. Então, voltando à sua pergunta, Lucas, essa questão do saque aniversário, nós deixamos um alerta aos trabalhadores beneficiários do Fundo de Garantia. Que tomem muito cuidado, que não usem esse recurso para poder transferir para a dívida bancária, porque automaticamente ele vai esvaziar o seu colchão financeiro, e daí, quando vier uma situação mais contraditória, de desemprego, de dificuldades, ele não vai ter mais esse recurso. Esse recurso vai ser transferido ao banco através de empréstimo, através de dívida bancária, pagando juros tão elevados. Esse é um alerta que o ILAESE coloca na sua nota técnica e que nós gostaríamos de compartilhar com a nossa audiência aqui do programa Em Movimento. Perfeito, muito bem, Cristiano. Muito legal essa colocação e tentar trazer isso para o nosso público. Aliás, queria já deixar aqui o convite para o pessoal, né, reforçar o convite para o pessoal fazer o seu comentário aqui no Facebook se você tem alguma dúvida, se você está pensando em retirar o FGTS, se você tem qualquer dúvida em relação ao tema, você escreve aqui para a gente. Vamos aproveitar aqui que a gente tem 2 especialistas aqui com a gente hoje discutindo e podemos sanar aí essas dúvidas. A gente vai voltar a falar sobre esse aspecto mais ampliado da economia, né, no próximo bloco, mas eu gostaria de já ir encaminhando aqui o final do segundo bloco com o Neto para perguntar de uma situação do FGTS em relação ao universo do direito trabalhista mesmo, né, Neto? Porque a gente viu aí que o saque aniversário, ele vai impedir que você tenha acesso ao fundo de garantia justo no momento da demissão. Exato. Mas, infelizmente, essa realidade, esse fato já é realidade para alguns trabalhadores, né, Neto? Sim. Tem muito trabalhador, inclusive metalúrgico, que no momento que é demitido descobre que a empresa não depositava para o fundo de garantia aquilo que era retirado do salário dele. E isso é uma questão muito grave, né, Neto? É gravíssimo. Eu queria que você comentasse que forma o trabalhador pode se proteger para garantir que ali está sendo feito de forma correta o depósito do FGTS para ele poder usufruir desse benefício. Existe realmente esse problema. Existem mecanismos para consultar o saldo do Fundo de Garantia. O próprio trabalhador pode consultar o saldo do Fundo de Garantia na Caixa Econômica Federal. E nesse aspecto, nesse tema do Fundo de Garantia, o sindicato tem poder de fiscalização, ou seja, pode acessar a empresa e exigir da empresa a comprovação da quitação de todos os débitos relativos a essa verba. Eu acho importante que os trabalhadores participem dessa, digamos, fiscalização, que não fique só a cargo dos sindicatos, mas que todo mundo saiba mais ou menos quanto é que está disponível lá, qual é o seu saldo, né? Isso levanta outro tema, Lucas, que é, por conta dessa desvalorização do fundo de garantia, se estima que hoje, por exemplo, se o trabalhador vai lá e identifica, tenho 10 mil reais, muito provavelmente era para ele ter 36 mil reais. Não fosse a má correção ou a correção com índices insuficientes que é feita no saldo do fundo de garantia, seja por correção monetária imprópria, feita pela TR, que não corrige a inflação, seja por uma poupança que é metade, juros, metade da poupança regular, seja porque a Caixa Econômica Federal aplica o fundo de garantia e, ao invés de reverter os lucros auferidos com a aplicação para o trabalhador, ela se apropria disso. Foram 60% de lucro nos últimos 5 anos. É dinheiro do trabalhador
ficando com a Caixa Econômica Federal, de forma, eu diria, até uma apropriação indébita. Tá certo, Neto. A gente vai, então, agora para o intervalo. O Cristiano vai continuar aqui com a gente, o Neto também, e na sequência a gente vai continuar a discutir essas novas modalidades de saque do FGTS. Então, fica com a gente. Conecte-se às redes do sindicato. Curta nossa página no Facebook. Veja nossos vídeos no YouTube. E siga-nos no Twitter. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. As obras da nova sede estão em sua reta final. Em breve, os metalúrgicos terão uma nova casa. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os associados. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time. Fique sócio do nosso sindicato. Estamos de volta com o programa Em Movimento, agora são 18h39. Nosso assunto é a medida provisória 889, que autorizou novas modalidades de saque do FGTS. Cristiano, o governo, a gente está aqui, né, reintroduzindo aqui os nossos convidados. Cristiano Monteiro, ele é economista do ILAESE. Cristiano, o governo, ele justifica essa medida com o argumento de que ela irá ajudar no crescimento da economia. Você concorda com essa argumentação apresentada aí pela equipe econômica do Jair Bolsonaro? Lucas, eu não concordo. Eu tenho uma observação muito crítica a isso. Essa medida provisória, pelo contrário, ela vai prejudicar o crescimento. Por que defendo esse ponto de vista? Se a gente analisar a história do crescimento econômico brasileiro, desde os anos 50 até o momento atual, esse crescimento ele sempre dependeu de um mecanismo, de um padrão de financiamento muito apoiado no gasto público. Então, em diversas conjunturas, quando os trabalhadores conseguiram se mobilizar em prol dos seus direitos sociais, direitos trabalhistas, os governos reagiam com políticas, por exemplo, políticas de obras públicas. Então, esse gasto público, a política de obra pública para privilegiar direitos sociais, possibilitava a incorporação de renda da massa salarial no mercado interno. Isso aquecia vários setores produtivos do país e daí o ciclo de crescimento. Foi assim na década de 50, na década de 60, nos anos 2000, sempre foi assim. E o que está fazendo o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, essa medida provisória? Ela está exatamente atacando essa capacidade financeira dos recursos do Fundo de Garantia. E ao esvaziar esse fundo, ele perde a capacidade de um padrão de financiamento apoiado no gasto público a serviço de direitos sociais para os trabalhadores. E o ministro Paulo Guedes está sendo estratégico para privilegiar o capital bancário e o sistema financeiro. Porque ao esvaziar recurso financeiro e transferir isso para o banco, a economia vai ficar cada vez mais dependente de um padrão de financiamento comandado, centralizado pelo capital bancário, pelo sistema financeiro. Essa é a estratégia do ministro Paulo Guedes. É por isso que nós somos contra e afirmamos categoricamente que essa decisão, essa medida provisória, ela não vai recuperar crescimento econômico. Pelo contrário, ela vai prejudicar a dinâmica da nossa economia. E mais ainda, Lucas, a propaganda é que a transferência do Fundo de Garantia aos trabalhadores vai elevar o poder aquisitivo da família dos trabalhadores. Qual é a compreensão nossa? Volto a falar, a situação econômica do país é de altíssimo endividamento pessoal e familiar. Boa parte da renda dos trabalhadores das suas famílias está comprometida com dívida bancária. Então, aqui existe o risco desse recurso do Fundo de Garantia ser canalizado para a família e automaticamente, via pagamento de dívida ou a contração de novos empréstimos, ser direcionado ao capital bancário, ao sistema financeiro que já lucra muito no nosso país, pagando inclusive juros abusivos. Então, o que está acontecendo é, na verdade, uma canalização de um fundo de recursos financeiros dos trabalhadores, na casa de quase 500 bilhões de reais,
que hoje está sendo transferido automaticamente para o capital bancário, para o sistema financeiro. O ministro Paulo Guedes está agindo como um líder estratégico do sistema financeiro e não favorecendo os trabalhadores e o crescimento econômico do nosso país. Nós, do ILAESE, somos contra essa medida provisória por essa razão também. Perfeito, Cristiano. Cristiano, eu tenho aqui a primeira pergunta que chegou aqui através dos nossos internautas aqui, a primeira pergunta para você, tá ok? Quem está fazendo aqui a pergunta é o nosso presidente aqui, o Weller Gonçalves, mas é uma pergunta que fizeram para ele na rádio hoje, mais cedo, e ele está repassando aqui para você. Olha só um minuto para eu conseguir aqui acessar. Vamos lá. Bom, olha só, o que o nosso presidente aqui está trazendo para a gente. Se o trabalhador tem, por exemplo, 3 contas inativas, ele vai ter R$ 500 por conta, o que daria um total de R$ 1.500. O limite máximo, né, de saque somado às 3 contas é de R$ 500. Bom, agora eu entendi aqui. É R$ 500 por conta ou o limite máximo que você pode ter, independente do número de contas, é R$ 500? Não, o saque imediato, ele está estabelecido em R$ 500 por cada conta, ativa certo. Ou inativa. Então, nesse caso, 3 contas, ele vai ter R$ 1.500, R$ 500 por cada conta. Tá certo, muito bem. A gente tem uma outra pergunta aqui. Quem enviou foi o Claudinei Isabel Orioli. Se optar pelo saque aniversário e depois se arrepender e ficar desempregado, aí eu tenho que esperar 2 anos para voltar ao normal. Bom, isso aqui é uma afirmação dele, né? Aí depois ele pergunta, após esse tempo de espera, o valor que eu tiver no fundo, eu posso retirar ou vai ficar inativo, só podendo ser usado para, por exemplo, o financiamento? Lucas, essa questão ela não está bem esclarecida na medida provisória 889 e a divulgação que está sendo feita via os canais de comunicação da Caixa e do governo também não aborda esse ponto com muita profundidade. O que aparece é que haverá uma carência de 2 anos para ter acesso aos recursos do Fundo de Garantia de novo. Mas note, se a pessoa fez a opção pelo saque aniversário e ficou desempregado, ela tem a possibilidade de evitar essa carência de 2 anos. Ela pode persistir no saque aniversário e a cada ano recuperar, ter acesso a um percentual desses recursos do Fundo de Garantia. Então, dessa maneira, cedo ou tarde, durante algum período, ela vai ter um fluxo de recebimentos anuais a cada ano e vai ter acesso a esse volume total do seu Fundo de Garantia. Se por acaso a pessoa que nos assiste, ela ainda deseja uma resposta mais coerente, profunda sobre esse assunto, eu aconselho ir até a Caixa Econômica Federal, ter contato lá com as lideranças que são responsáveis por essa transmissão, essa distribuição dos recursos e pedir uma posição oficial da agência, da Caixa, para poder guardar isso para si. Tá certo. É como aquilo que a gente disse no começo aqui do programa, que ainda há algumas questões que o governo tem de esclarecer, né? E que o Neto bem lembrou que é um governo bem improvisado, então vai ter que ter esse tempinho para o governo. Antes da gente continuar aqui então com o bate-papo, vamos dar uma olhada no que o pessoal, a população de São José dos Campos está pensando em relação a isso. Nossa equipe foi às ruas para perguntar para o trabalhador, para a trabalhadora, se vai retirar o FGTS e o que vai fazer com esse dinheiro. O senhor pretende sacar os R$500 do FGTS liberados pelo governo esse ano? Sim, com certeza, para pagar as contas. Sim, pretendo. Não. De momento não tem como te responder. E o que o senhor pretende fazer com esse dinheiro? Pagar as contas mesmo, que mais bem, né? Ajuda bastante. Pagar aluguel no momento que eu preciso, para me inteirar, pagar aluguel tem gente que vai precisar para poder
pôr alimentação dentro de casa. Do jeito que está a crise, o que o governo libera ajuda qualquer cidadão brasileiro. Tem umas continhas em abertas, vou estar acertando. E a senhora acha que esse valor de R$500 vai ajudar? Consegue ajudar? Sim, para mim vai ajudar bastante. Na minha opinião, não ajuda em nada, só prejudica o trabalhador. Eu acho que a pessoa, nesse negócio de retirar os R$500 que ele tem como segurança dele, fundo de garantia, ele vai tirando todo o que no futuro ele vir sair da empresa, é um dinheiro que ele já não vai contar mais. Não dá pra gente manter nada, se fosse um dinheiro a mais, daria sim, mas R$500 de momento não dá. Tá aí, muito bem. É sempre muito bacana ir até a população, né? Neto, a gente viu ali um pouco, né, algumas pessoas, a maioria, dizendo que esse dinheiro vai ser destinado à conta, né? A conta que eu preciso pagar, um aluguel e tal. Acho que, de certa forma, reflete o que o Cristiano já falou da porcentagem de endividamento, né, da família brasileira hoje. Já passou dos 63%, né, das famílias que estão endividadas, né? E olhando ali para o depoimento do pessoal, o que você avalia e reitera em relação a esse saque, né, do FGTS? Eu acho o Cristiano fez o alerta de que sacar e pagar a dívida é retornar esse dinheiro para os banqueiros, que é, na verdade, o último objetivo do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes está sendo Paulo Guedes. Mas eu acho inevitável isso, porque qual é o problema? Os juros bancários que são cobrados do trabalhador são escorchantes. Então, o mais provável é que haja isso mesmo, ou seja, vai retirar o dinheiro, que é pouco, vai tentar pagar a dívida, né? Você vê como tem improviso, voltando no tema do improviso. Não tem definição para essa situação bem palpável, ou seja, a pessoa está com saque aniversário, é demitida e depois de 2 anos ela vai continuar punida por isso, ou seja, é o que em direito se chama condição resolutiva, ou seja, ela teria que ter acesso. Mas como não está definido, e esses planos do governo geralmente são elaborados para construir confusões, eu acho que cabe esclarecimento com relação a isso também. Eu penso isso, me preocupa muito, e eu falava na resposta anterior, o problema de descapitalização do fundo de garantia. Quando o Cristiano falava sobre o impacto disso do ponto de vista de financiamento público, e lembrando que o fundo de garantia é utilizado em obras de infraestrutura que emprega muita gente, ou seja, seria um remédio para enfrentar o forte desemprego que tem no país, eu lembro, existem milhares de ações movidas pelos sindicatos hoje em curso no país, pedindo principalmente que haja uma correção que não seja pela TR. A TR, taxa referencial, não expressa a perda inflacionária. A TR é uma espécie de um pacote dos juros que os bancos oferecem ao mercado para captar dinheiro. Não é o juro que cobra da pessoa que vai buscar dinheiro. A perda com isso foi estimada em algo em torno de 100% nos últimos 20 anos. E, além disso, o fundo de garantia tem uma característica muito negativa, que é, se você tem dinheiro para poupar e aplica na poupança em qualquer banco, que é considerado um dos piores investimentos à disposição no mercado, a remuneração da poupança é 6% ao ano. O do fundo de garantia é 3% ao ano. Ou seja, você que tem possibilidade de fazer uma poupança voluntária vai ganhar 6%. O trabalhador que tem que fazer a poupança compulsória recebe metade disso. Aí, mais uma vez, Lucas, perdas estimadas entre 90% e 100%. Por isso que eu digo, hoje, se o trabalhador vai lá e confere, eu tenho 10 mil reais, ele deveria ter, por essas contas, 30 mil e mais 6 mil por conta daquela verba que é retirada, ou seja, a aplicação que a Caixa Econômica Federal faz com os recursos do fundo, especula com esse dinheiro no mercado financeiro e os ganhos que obtém não repassa ao trabalhador. Seria não só, e o Cristiano tocou bem nisso, não só resgatar um patrimônio que é do trabalhador, mas principalmente com o recurso público impulsionar a economia através da atividade de infraestrutura. São duas maldades que os governos vêm fazendo desde os planos econômicos, né? Na verdade, essa redução dos juros para 3% vem desde a ditadura militar, em 74,
que foi mudada a regra, porque a regra inicial do Fundo de Garantia previa, começava em 1, ia para 2, 3, até chegar a 6%. O governo militar mudou a regra, o que não era incomum, nem lá, nem hoje. Né? Eu acho bacana, Neto, você fez esse apanhado histórico, eu ia pedir para você exatamente isso, trazer um pouco da origem do FGTS, para a gente aqui também, infelizmente o tempo é escasso, né? Trazer um pouco da origem do FGTS e também falar sobre o processo que o sindicato move na justiça, né? Que pede a correção dessas perdas inflacionárias, né? Referente ao fundo de garantia. Eu acho importante falar sobre isso, Lucas, porque, evidentemente, quando você abre a perspectiva do trabalhador receber algum dinheiro, a gente tem muita experiência com o processo judicial. O trabalhador tem duas angústias: quanto vou receber e quando vou receber. Agora, a gente precisa conhecer um pouco da história do Fundo de Garantia. Muita gente não sabe, acha que o fundo existiu desde sempre. Não era assim. O Brasil na década de 30, era uma economia predominantemente rural. 70% da população vivia no campo. E aí começa um processo de industrialização, e aí, para chamar esse homem do campo para a cidade, foi criada a CLT com um benefício, que é um benefício importantíssimo, que é o trabalhador que trabalhasse, que permanecesse 10 anos na mesma empresa, adquirir estabilidade. Imagina a importância disso num cenário como o de hoje, que você tem desemprego galopante, nenhuma segurança nas empresas, uma rotatividade de força de trabalho muito intensa, 10 anos te dava essa garantia. Foi assim até 1966. E por que foi justamente em 1966, Lucas? Olha que coisa interessante. Estávamos sob a ditadura militar, que tinha sido instaurada em golpe de 1964. Em 1966, ia completar 10 anos da chegada das montadoras no Brasil. Volkswagen, Ford, General Motors tinham se instalado no Brasil entre 56 e 57, a chamada primeira migração das montadoras. Então, para não permitir que a população das montadoras, nós estamos falando aqui de 24 mil trabalhadores na Volks de São Bernardo, nós estamos falando aqui de 12 mil trabalhadores na General Motors aqui de São José dos Campos, enfim, nós estamos falando de populações significativas que iam, depois de 10 anos de trabalho, adquirir a estabilidade. O que faz o regime militar? Muda a regra do jogo. E aí cria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que fala, olha, ao invés da estabilidade, vai ter uma indenização por tempo de serviço. A má brincadeira do regime militar é que, bom, esse regime ele é opcional. Cabe ao trabalhador optar pela estabilidade ou pelo fundo de garantia. Era aquela velha história, quando você chegava frente ao empregador, a opção é ou você assina o termo de garantia, né, a opção pelo fundo de garantia, ou não está contratado. E aí se fez com que a expectativa de milhares de trabalhadores de adquirir a estabilidade fosse frustrada com esse sistema. Pois bem, esse sistema depois vai paulatinamente perdendo, descapitalizando por força disso. Ou é uma remuneração ruim, e aí na década de 86 para frente, você deve se recordar disso, os famigerados planos econômicos, que a título de estabilizar a inflação, davam uma bocada no fundo de garantia. Teve ações judiciais que recuperaram uma parte disso, mas sempre uma parte. Lucas. E o sindicato, então, tem um processo... Tem agora um novo processo, e aí a diferença. Por isso que essa oportunidade de falar com a classe trabalhadora do Vale do Paraíba é importante. Apenas a CSP com lutas tem a ação com os 3 pedidos. Os sindicatos entraram questionando a TR. A correção, que não é para ser feita pela TR, é pelo INPC. Nós fizemos esse pedido também, mas nós identificamos esse problema. A diferença com relação à poupança, que dá mais ou menos uns 90%, e também a questão de receber os lucros da aplicação do fundo de garantia. No governo Dilma já se sinalizou a elevação de 3% para 6%, e agora também no governo Bolsonaro está se discutindo o repasse dos ganhos auferidos com a aplicação para os trabalhadores. A questão, Lucas, é que o fundo de garantia, a prescrição é de 30 anos. Então nós precisamos discutir os últimos 30 anos e indenizar os trabalhadores que tiveram perdas, inclusive aqueles que fizeram um saque, porque às vezes o trabalhador fala, mas e eu que já saquei? Estou representado na ação? Sim, está. A ação foi ajuizada em 2014 e pega 30 anos para trás
todos os metalúrgicos, independente se é sócio ou não sócio do sindicato. Foi uma ação ajuizada para várias categorias filiadas a Conlutas, ao Sindicato da Alimentação, ao Sindicato dos Correios, enfim. E a gente está com essa expectativa, né, de exigir a condenação pelo resgate do fundo, porque é um patrimônio histórico dos trabalhadores com finalidade social. O Cristiano destacou bem isso. É o que financia obras de infraestrutura, né? Na época, inclusive, Lucas, a discussão que se fazia na criação do Fundo de Garantia para ser o recurso que ia impulsionar o sistema financeiro de habitação, a discussão que se fez a alternativa que se tinha era cobrar 4% dos proprietários de imóveis que viviam de locação de imóveis. Por quê? Porque é uma modalidade de usura, ou seja, você aluga o imóvel e não contribui em nada para a economia, é uma espécie de parasitismo social, pois o custo foi para os trabalhadores, a usura continuou, o déficit habitacional só cresceu, né? Você tem um déficit absurdo no país, o número de sem-tetos só amplia com a crise econômica, e tudo isso fruto do quê? De um fundo de garantia descapitalizado, né? Violentado por essas políticas governamentais. Tá certo. A gente está encaminhando aqui o final, mas ainda tem um tempo, Cristiano. Eu queria que você, se tivesse mais alguma questão a colocar aqui para quem nos assiste, para os metalúrgicos, também para a classe trabalhadora aqui do Vale do Paraíba, o microfone está aberto aí, você pode finalizar esse programa. Lucas, eu agradeço muito a oportunidade de debater esse assunto. O ILAESE produziu uma nota técnica, nós vamos divulgá-la logo mais em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, então todo trabalhador metalúrgico do Vale do Paraíba poderá ter acesso a esse conteúdo. Eu acho que vale muito a leitura desse documento. E para fechar, eu destacaria, em resumo, que nós temos aqui um desafio de proteger esse recurso tão valioso dos trabalhadores. Temos também que alertar os trabalhadores para tomar cuidado com essa transferência automática do Fundo de Garantia para o capital bancário, pagando juros tão elevados. Isso vai trazer mais endividamento, financiarização da economia, vai prejudicar o nosso crescimento e emprego. Então, é hora de prestar atenção nesse ponto. Eu sei que o trabalhador é beneficiário do Fundo de Garantia, muitas vezes tem a necessidade, se precisar, vale ter acesso ao recurso financeiro que é teu, mas tome muito cuidado com essa transferência automática pagando juros tão elevados. Isso vai prejudicar a sua condição pessoal e familiar. Então, nós queremos deixar esse alerta aqui também. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar ao lado do Dr. Neto, um bom debate, aprende-se muito. Lucas, muito obrigado pelo convite, eu me coloco à disposição de vocês sempre. Muito obrigado, viu, Cristiano? Obrigado pela sua presença aí, não presença na bancada, mas a presença aí do seu conhecimento aí, que realmente ajudou a gente a responder aqui várias dúvidas, né? Eu vou ler aqui um último comentário antes da gente finalizar com o Neto, né? O Carlos Xandão escreveu aqui pra gente: o governo federal deveria abaixar as taxas de juros, impostos, entre outras medidas, para ajudar a população brasileira e não aumentar ainda mais o lucro dos bancos. Ele também fala que o Bolsonaro, para ajudar os empresários, tem um discurso de acabar com a multa dos 40%. Foi o que o Neto colocou aqui para a gente no programa de hoje, né? Que há já um sinal de que o governo pode reduzir esse valor, não ser mais 40%. Neto, eu quero agradecer também a sua presença hoje aqui no programa. Mais uma vez, foi de grande proveito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Foi uma satisfação também compartilhar aí o programa com o Cristiano, que está assessorando a gente na campanha salarial. Aprendi muito também, Cristiano, e o Cristiano é um reforço na equipe de negociação. Agradecer a equipe toda. Eu me sinto em casa aqui. Muito certo? Bem, claro. E essa oportunidade de falar com a classe trabalhadora do Vale do Paraíba, que tem uma tradição de luta e que portanto, tem um desafio aí de fazer esse enfrentamento contra o governo Bolsonaro e contra os ataques que estão vindo e que nós temos condição de barrar. Tá certo. Pessoal, então gostaria aqui de agradecer você que enviou a sua pergunta para a gente, foi muito bacana. Quero agradecer também a nossa equipe de produção, o Rodrigo Correia, a Gabriela Fani, a Carolina Guido, e já deixar aqui o convite
para a próxima quinta-feira. Você sabe, toda quinta-feira a gente tem esse encontro às 18 horas, aqui com o programa Em Movimento. Então a gente se vê na próxima quinta-feira.